Olá, meus amados irmãos, estamos aqui iniciando mais um Start Faircast. Esse canal foi criado para levar a palavra de Deus, abordar assuntos polêmicos e sim tirar sua dúvida. Estamos aqui hoje com o meu amado irmão Ivan Lemos. Ivan, Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu agradeço a Deus aí mais uma oportunidade aqui de nós estarmos aqui parlamentando aí os temas, que hoje vem um tema quente aí, um tema muito bom. E obrigado você que tem compartilhado, que tem nos apoiado. Eu sou grato, quero agradecer primeiramente a Deus e depois aí a vocês, a ajuda de todos vocês. show de bola. Estamos também acompanhados do Matheus, nosso homem do Mateus. off, tá aí por trás das câmeras. Dá um alô pessoal, Matheus. Paz de Cristo a todos os irmãos aí que nos assistem. Que Deus venha abençoar esse podcast e a vida de vocês também, no nome de Jesus. Show de bola. Matheus, joga a vinheta e vamos pro assunto do podcast. Assunto do podcast: Deus também corrige. Ivan, podemos tirar, por exemplo, a nossa parte de pai e filho no dia a dia, a semelhança de Deus Pai conosco, filho? Olá, uma pergunta bem interessante, Fabrício. Com certeza, tá? Sim, inclusive a semelhança, ela já é de filiação, né? Então, assim, todo pai que ama o seu filho, ele vai corrigir. Por isso que é muito importante a gente estar atento na situação do pai que ama e por amar não corrigir. Você não está amando seu filho dessa forma. Você não está preparando ele, você não está pegando, está sobrepondo o que é certo e a disciplina, né, achando que está amando. Não, você está prejudicando o seu filho. Então, o amor, ele é paciente, ele educa, ele corrige. E Deus é amor. E ele é pai. Então ele vai te amar e vai corrigir você. E aí nós, como filhos, precisamos compreender isso e compreender a correção, tá? Então, eu fico até, a gente costuma muito falar, a gente fica até preocupado quando há o silêncio, quando não há uma correção. E filho que tem temor ao Senhor, está sempre preocupado em eu estou agradando a Deus, eu estou fazendo tudo que Ele está me corrigindo, me instruindo, me direcionando. Eu estou falando isso porque muitas das vezes passa algum tempo, ou até mesmo por uma calmaria, a gente fica se perguntando, será que está tudo bem? Porque as adversidades é que te fazem crescer. As correções, não, agora vamos anotar aí. Essa para você anotar aí. As adversidades é que te fazem crescer. O que significa isso? Que as correções é que te joga para frente. Você nunca pode receber crítica como algo que vem te diminuir. A crítica, ela é que vai fazer você corrigir e acertar os seus erros. Então, toda vez que você receber uma crítica, uma correção, uma disciplina, fique feliz, porque vai elevar o seu nível, seja qual for a área. Amém? Joia. Ivan, no decorrer da vida, a gente tem muitas correções. Umas são mais fortes, outras mais tranquilas. E tem umas que a gente acha assim, que está acima de todas as outras. O que você pode assim nos passar para a gente conseguir suportar essa correção que vem de Deus, que a gente está entendendo que é para a gente melhorar? Mas mediante essa correção, o que você pode falar para a gente para suportar?
Certo. Você está querendo dizer na questão do tamanho da correção, No na que, intensidade? no que a gente pode, assim, se agarrar para passar por aquele momento de correção. Ah, perfeito. É, entender que você é filho, então você precisa de filiação. Amém? Eu ia até pedir, Mateus, projeta para nós é, Hebreus. Se eu não me engano, é Hebreus 12, 6, né? 12, 6. Projeta para nós lá. O que diz esse versículo aí, pessoal? Você vê que diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama. Então, significa que se você está sendo disciplinado, vamos discursar vamos parlamentar um pouco sobre esse versículo. Pois se o Senhor disciplina quem ama, então significa que se você está recebendo disciplina, seja qual ela for, é porque tem amor, tem preocupação, tem alguém cuidando de você, tá? E educa todos aqueles que recebem como filho. Então significa que se a correção chegou, você foi recebido como filho. Você está cordeiro com Cristo, já dizia Paulo. Então, como eu vou atravessar esse tempo de prova, esse tempo de sendo forjado? Nós vamos atravessar entendendo que tudo que você está passando é projeto, é permissão de Deus para a sua vida. Por isso que você tem que aproveitar toda a adversidade, toda a prova, toda a luta para transformar isso em melhoria, em forjar, e o melhor, vai te tornar doutor na área. Quer um exemplo? Eu vou trazer isso aqui para uma situação cotidiana. É difícil o que eu vou falar, tá? Mas quem tem mais autoridade numa área para falar, por exemplo, se eu vou consolar uma mãe que perdeu um filho, quem tem mais autoridade para consolar uma mãe que perdeu um filho? Quem já perdeu, quem já passou por isso. Seja uma gravidez, ou seja já um filho vivo aqui no nosso meio. Então, quem tem autoridade? Então, anota aí. Anota aí. Essa é para você anotar. Toda prova que você passar por ela e for aprovado e receber a disciplina de um pai que te ama, te dá a autoridade naquela área. Então, se hoje você vence e rompe uma prova na sua vida financeira, você vai ganhar a autoridade para falar com qualquer pessoa sobre uma área financeira, espiritual, conjugal, área familiar. A autoridade vem, Fabrício, quando você vence e passa por ela. Então, toda prova que você passa por ela e é aprovado, você ganha autoridade nessa área. Então, como eu recebo e passo por isso melhor, mais facilmente? Entendendo que Deus é Pai, entendendo que essa prova veio para educar, para te disciplinar. E Deus só faz isso com quem Ele ama. Tá? E às vezes é duro. Às vezes a prova ela vai se repetindo, ela vai passando, ou ela não quer passar. Só saiba de uma coisa: quanto maior a prova, maior a vitória. Quanto maior a luta, maior a autoridade. Tá? Então, tá doendo, corre para os pés do Senhor. Fala, Senhor, aonde eu preciso mudar? Aonde eu preciso ser aprovado nisso que o Senhor está me forjando? Não estou suportando. Você confessa isso para Deus? Eu não estou suportando, Senhor. E eu creio que Deus vai te direcionar através da palavra, através dos irmãos. Quem sabe esse podcast aqui hoje, que a gente chama de videocast, vai estar te trazendo à luz de uma prova que você está passando e talvez não está entendendo o porquê dessa prova. Mas olha, Fabrício, muito importante aqui frisar. Tem prova que a gente passa que a gente foi lá com a nossa mão e puxou. Sim. Nem toda prova
É Deus que colocou na sua vida. Às vezes foi você. Eu vejo isso muito notório na juventude, né? Quando a gente ainda precisa ser maduro, provas de situações que eu pego e puxo para mim. Então aí você vai ter todo o tempo de maturação, vai ter tempo de atravessar aquela prova, e aí você está imaginando, Deus permitiu, Deus permitiu. A escolha foi sua, Deus não vai é, 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 ir contra os princípios dele, que é o seu livre-arbítrio. Por isso que nós precisamos estar com o nosso coração alinhado ao Pai. Toda vez que você está com o coração alinhado ao Pai, você tem aí praticamente, eu vou dar aqui notado, teu coração está alinhado com o Pai, então é 100% certeza que as provas que virão vai ser o Pai educando, não vai ser algo que você puxou. Porque toda vez que você está com o coração alinhado com o Pai, você não puxa luta para você. Porque as suas decisões e ações estão pautadas no Pai. Então, nós precisamos diferenciar isso. Prova de luta que você puxou para você. Que não era. Luta não era sua. Você puxou a tempestade para você porque foi escolha sua. Então, esteja atento às provas, as suas escolhas e ações se estão pautadas na palavra. Tudo aquilo que é pautado na palavra, tudo aquilo que está em Cristo, fique tranquilo que é Deus do negócio. Não está pautado na palavra, então foi uma escolha minha. A escolha sua, Deus não está no negócio, então você vai precisar passar. Mas Deus vai me deixar sozinho? Claro que não. Mesmo nas escolhas erradas, volta, se arrependa, que Deus vai passar com você nessa prova. Amém. Ivan, a correção de Deus, ela é uma forma da manifestação da filiação? Sim. Projeta para nós lá, Mateus, Provérbios, também vai falar sobre isso. Provérbios 3, né? É 3 que eu tinha te pedido aí. Eu tenho aqui anotado. Provérbios 3:12. 3:12. Vamos lá. Olha o que esse versículo fala, pessoal. Vamos parlamentar um pouquinho sobre esse versículo. Provérbios 3:12 diz o seguinte: Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo bem. Então, esse versículo está se referindo da mesma forma. Então, você que é pai, sabe, entende muito bem esse versículo aqui. Vai ficar mais difícil para quem ainda não é pai. Mas quem é, sabe que por amor a gente tenta educar e tenta corrigir os filhos da melhor maneira. Deus não é diferente. Nem que muitas das vezes é não. Muitas das vezes a gente dá o não é porque a gente é mal, não é porque a gente não quer, é porque a gente enxerga mais na frente. E o Pai Celestial, a quem te ama, enxerga mais na frente. Então nós estamos falando de filiação. Então é muito importante. Aceite a repreensão. Porque quem aceita a repreensão está se considerando um filho amado. Por que nós estamos falando isso, Fabrício? Porque às vezes há um pouco às vezes, de engano. Todo mundo entende ou pensa que todos são filhos de Deus. E a Bíblia é muito clara que filho de Deus existem requisitos. Você é co-herdeiro e filho de Deus quando você se torna filho de Deus. Quando você aceita Ele como seu suficiente Salvador, quando você obedece a Ele, você se torna amigo de Deus. Quando você obedece, quando você segue seus mandamentos, é quem o Pai ama, é quem declara que ama, que é muito fácil. Eu amo a Deus. Não, mas lá em João, capítulo 14, versículo 21, ele diz: Me ama quem tem e quem guarda os meus mandamentos. Então vamos lá. Então significa que se você se considera, se torna filho de Deus, aí você ama a repreensão. E quem ama a repreensão entende que Deus ama e que Deus é Pai. Então muitas das vezes você não. O não é libertador. Dói, mas é libertador. E quando eu falo libertador, dizer não e receber não.
E muito na nossa trajetória de vida aqui na Terra, né? Eu digo assim, na nossa trajetória de como filhos, nós vamos receber muito não. Cabe a nós entendermos o não, aceitarmos o não, aprendermos com o não e entender, pô, Deus me ama. Porque às vezes o não hoje, foi muito interessante, você falou isso cedo aqui. Nós estávamos nos referindo aqui, está tendo muito golpe na internet, está tendo muito caminhos na internet para tentar usurpar, atrapalhar o seu negócio, te vender algo que não procede. Por que eu estou falando isso? Então, muitas das vezes a gente está, poxa, está dando tudo errado, está dando tudo errado, está dando tudo errado. Então, às vezes, muitos nãos de Deus, ele está te livrando de algo lá na frente. E você não está sabendo. E foi bem interessante, Fabrício, que a gente comentou isso no culto ontem. Lembra que eu falei, a gente não entende agora. O Espírito Santo me falou muito forte É isso. verdade. E eu liberei essa palavra na igreja, dizendo o seguinte, cara, a gente não entende agora. Grava, não, essa é para você anotar, essa é para você anotar. O não de Deus, a correção de Deus, em maioria das vezes você não vai entender. E às vezes, Fabrício, o não de Deus vem do nosso pai terreno. Às vezes o nosso pai terreno, o nosso pastor, o nosso mentor, o nosso professor, o nosso esposo, a nossa esposa, vai vir um não deles, uma negativa de deles, às vezes não é deles, é Deus dando não para você. E é bem interessante o que eu vou dizer agora. É bem interessante o que eu vou falar agora. Esse não, passivamente das vezes, nós não vamos entender. Nós vamos entender lá na frente. Então, não hoje, o entendimento talvez seja amanhã. Quem sabe, a gente entende hoje, entende na hora, mas às vezes ele vai levar ser lá na frente. Por isso que nós temos que aceitar. Nós precisamos entender que se sua vida é pautada em Deus, nós precisamos entender, tá tudo bem, Deus está no negócio, tá tudo mal, Deus está no negócio também. O não de Deus, às vezes, muitas vezes vai reter, vai parar, vai segurar, vai atrasar. É igual aquela coisa quando você está esperando o ônibus atrasa, acontece acidente e você não chegou no horário, pelo trânsito, por qualquer adversidade, a gente não sabe o que Deus livrou naquele dia. Não é verdade? Verdade. Porque é muito fácil até a gente também responder isso. A oração do Pai Nosso fala assim, que seja feita a sua vontade. Então, opa, Deus já falou, opa, é minha vontade que reina? Então, peraí, a minha vontade é essa aqui, ela é soberana. Então, eu espero aí ter ajudado aí, muitas respostas a muitas indagações que a gente faz aí diariamente a Deus. Show de bola. Ivan, a gente tem aqui no nosso canal um podcast falando sobre semeadura. É Certo. um, é um podcast muito interessante. Você que ainda não assistiu, a gente convida você lá a assistir esse podcast. Muito bacana. E aqui, entrando nesse tema de hoje, que Deus também corrige, a gente pode entender, Ivan, que Deus corrige para que a gente não venha gerar sementes ruins para o futuro, não é? Sim, sim. O Fabrício está falando aqui sobre semente, sobre aquilo que a gente planta. Então, há muitas correções, a gente pode dar o nome assim, mas se você tiver um outro nome aí, deixe aí nos comentários. Ah, não, Ivan, ele falou em correção, mas ele falou direção, Deus dá caminho, Deus dá exortação. Aí existem várias formas. É, sobre referente a qual semente plantar, né? Então, se o seu coração está alinhado com o Pai, você decidiu, né, de alguma forma que você colocou Deus no negócio. Chama Deus para o seu negócio. Chama Deus para a sua decisão. Chama Deus para a sua escolha. Que aí é 100% de certeza que a sua semente será a correta. Olha que interessante. Quando você chama Deus para o negócio, Fabrício, e você sai a semear, e muitas das vezes a sua semente não brotou, e aí você está aqui agora, mas eu chamei Deus para o negócio, e a minha semente não brotou. Será que não é Deus te livrando de algo que era para você não plantar?
Por isso que tem que estar alinhado com o Pai. Então, o tema hoje aqui, nós estamos nos referindo aqui de correção, nós estamos falando de não, nós estamos falando de exortação, nós estamos falando aqui sobre você plantar e não. Poxa, mas eu plantei e a semente não frutificou, e o que aconteceu? Eu pedi Deus, eu chamei Deus para o negócio. Que o não colher também é plantio. Uhum. Sim, mano, não colher não é. Você não pediu livramento para Deus? Você não pediu para Deus colocar no seu caminho só aquilo que é vontade dele? Então, muitas vezes você está jogando a semente lá, Deus está, opa, não, peraí, essa semente, esse plantio aí vai te trazer mal, e aí não surgiu nada de plantio, então também foi um plantio, que foi livramento. Deus está te dando livramento hoje daquilo que você está falando, orando a Deus, não era para você plantar, e Deus, e mesmo assim você enganado, está querendo plantar, e Deus está te dando livramento, e a semente não frutificou, Deus está dando livramento para você. Então, assim, Deus tem muitas maneiras de trabalhar. Deus tem muitas maneiras de trabalhar. E eu te garanto para você que nós vamos ficar aqui nesse tempo da Terra, não sei se é 50, se é 60, se é 100 anos, se é 40 anos, eu não sei. E nós não vamos ter nem um terço, nem um mínimo de quantas maneiras Deus pode trabalhar. Então, aceite. Aceite correção. Permita. Importante. Essa para você anotar. Anota aí. Olha isso sobre isso. Permita que Deus te corrija. Porque muitas das vezes Deus quer te corrigir, muitas vezes Deus quer te disciplinar e a gente está fugindo da correção, está fugindo da disciplina, está fugindo da palavra, não aceita e Deus está lá esperando. Ah, calma, porque Deus conheceu todos os seus dias. Às vezes ele não aceitou hoje, mas ele vai aceitar 10 dias depois. Mas quanto mais rápido você aceita a correção, quanto mais rápido você entende que Deus está te direcionando, mais rápido você é aprovado. Então, o que eu estou puxando agora é muito importante. Anotou? Anota aí. Muito importante, porque tem muitas pessoas que não aceitam a repreensão. Uhum. Tem muitas pessoas que não aceitam. E aí, Fabrício? E aquele que não aceita a repreensão? É filho de quem? Será que você é filho de Deus? Porque o versículo ali, Deus, o pai repreende o filho que deseja tudo bem. E se a gente não aceitar a repreensão, não aceitar Deus colocar você no eixo, nós não estamos sendo filho de Deus dessa forma, nós não estamos aceitando a repreensão. Olha como é que é pesada essa palavra. Olha onde você pode chegar ignorando uma correção, rejeitando, não aceitando, não entendendo, murmurando. Importante, importante. Anota aí, anota aí. Anota aí. Essa você anota. Não, você não pode aceitar uma repreensão, uma correção, murmurando. Não pode aceitar uma correção murmurando. Você precisa aceitar dando glória a Deus e adorando. Isso é aceitar uma repreensão. Anota aí. Isso vai edificar e vai abençoar a sua vida. Show de bola. Agora eu queria fazer uma pergunta para o nosso amado irmão Mateus. Deus. Mateus, como que você enxerga essa frase que Deus também corrige? Fala com a gente, Mateus. Como né, um bom pai vai corrigir o seu filho, eu creio que Deus ele vai corrigir também, né, nós, independente de circunstâncias, atitudes e diversas coisas, né? Uhum, Então, enfim, eu vejo o cuidado. Isso simplesmente é o perfeito. cuidado de Deus para nossas vidas. Joia, Mateus. Obrigado, Mateus. Cuidado de Deus, ô maravilha. Esse Mateus é uma benção. Mateus, deixa eu te pedir um favor. Coloca pra gente aí 1 João 3,10. Eu queria, Ivan, que você falasse um pouquinho sobre essa passagem. Uma passagem forte. Eu até escrevi aqui, Ivan, forte. Forte. Fala pra gente. Bom, gente, vamos ler junto aí. Esse versículo é maravilhoso, tá? Essa é uma carta de João, foi atribuída a ele, tá? Pela forma de linguagem, não existe exatidão se for João que escreveu, Uhum. mas existe primeira, segunda e terceira João lá, quem puder ver. São livros pequenos, eu te aconselho, te dou aí a dica para você ler. Depois lá, 1 João, 2 João. Deste modo,
conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Então, vamos parar aqui nesse primeiro tópico, Fabrício. Uhum. Esse versículo está dizendo aqui que então existe dois caminhos. Isso aí. Ou você está tomando filiação de Deus, ou você vai tomar a filiação do diabo. Forte, né? Fortíssimo. Porque, ué, mas eu não sou filho do diabo, ué. Se você não aceita a repreensão, se você não se faz filho de Deus, não tem outro caminho. Isso aí. Tá? É polêmico. Comenta aí. Comenta aí, a gente não tem medo de comentário, nem de opinião diversa. Pelo contrário, a gente quer que A gente quer que você comente. Isso aí. Se você tem uma opinião diferente, porque só tem dois caminhos. Se você não segue e não está no caminho de Deus como filho de Deus, qual caminho você está? Amém? Fortíssimo. Então, é interessante, o Fabrício, que ele fala aqui que de modo que ele então está separando, que então é visível, vai transparecer, vai haver evidências quem é filho de Deus e quem não é. Isso aí. Anota aí. Todo filho de Deus tem evidências que é filho de Deus. Todo filho do diabo haverá evidências. Não tem até o meme aí? Haverá evidências. É verdade, tem. Então, haverá evidências quem é filho de Deus e haverá evidências quem é filho do diabo. Cuidado, cuidado. Que muitas das vezes você é filho de Deus e você está pulando para o caminho errado. Não está sabendo. Mas fique tranquilo. Por falta de conhecimento, meu povo perece, já diz a palavra de Deus. Então, hoje você adquire esse conhecimento. Que Deus é Deus. E só existe um caminho, que é Deus. Se fora desse caminho, a evidência é outra. E a segunda parte do versículo diz o seguinte: quem não pratica justiça não procede de Deus. Ponto. Vamos parar na primeira fase. Você tem praticado justiça? Você é justo nas suas decisões, práticas? Muito importante, Fabrício. Anota aí, anota aí, anota aí. A justiça precisa fazer parte das suas decisões e caminhos. Olha lá, justiça de Deus. Porque se não houver justiça, não procede de Deus. Então, tudo aquilo que não é justiça procede de Deus. Ivan, traz aí na prática, um exemplo. São exemplos, por exemplo, Fabrício, eu vou trazer um exemplo aqui bem genérico, tá, gente? Um exemplo. Você já viu fazendo justiça quando alguém é merecedor de algo e a gente costuma assim, não, fazendo justiça, a pessoa mereceu. É justo que a pessoa mereceu. É justo que a pessoa chegou onde chegou. Nós estamos ali colocando em prática uma justiça de Deus. Ela fez um plantio, ela chegou onde chegou. E é interessante que é o contrário também. A gente vai muito pela justiça do bem, né? Uhum. É justo onde ela chegar, ela chegou. É justo que ela colocou. Não, às vezes é justo padecermos e passarmos pelo que estamos passando. Porque nós plantamos aquilo. Então vamos passar e sofrer aquilo. Tá? Mas o praticar a justiça aqui, desse versículo, tá? Aí é Ivan falando. Se você quiser pensar diferente, escreve aí. Que quem não pratica a justiça de Deus, quer dizer, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, não procede de Deus. E agora, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio. Tanto é que ele está falando do próprio, do próximo. Então, quais são os mandamentos resumidos por Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não é possível você não proceder de Deus, nem praticar sua justiça e nem amar o próprio irmão. Então, como Jesus, na sua sabedoria, o grande mestre, o nosso Salvador e Redentor, deixou esses mandamentos resumidos para nós. Porque, irmãos, amor a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, não há como infringir a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Não há como não guardar e ter, como diz lá em João capítulo 14, versículo 21. Quer dizer, você vai amar a Deus. Olha que interessante, que tudo está ligado. Né? Projeta para nós lá, Mateus.
João, capítulo 14, versículo 21, nós já colocamos aqui para você entender que nós estamos falando de amor, amar ao próximo. Mas antes de amar ao próximo, quem você ama? A Deus. E se você ama a Deus, você tem os mandamentos dele. Olha lá, ó, vamos comigo, vem lá, gente, vamos comigo lá, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece. Então vamos lá. Então você tem, você obedece e os guarda. Algumas versões já falam os guarda. Os guardar é obedecer, tá, gente? Outras traduções. A Almeida Fiel vai falar sobre isso. E é esse que me ama. Olha como é que isso é sério, gente. Você tem falado que ama Deus? Você diz para todo mundo que ama Deus? Você diz para Deus que ama Deus? É? Mas você tem guardado os seus mandamentos e obedecido? Não tem outro caminho. Essa é a forma. E olha que interessante, Fabrício. Ele diz aqui o seguinte: é esse a quem me ama e é esse que será amado de meu Pai. Isso é pesado, isso é forte demais. E aí ele termina no suave. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Então tem três pessoas aqui, tem três figuras aqui. Tem você que será amado, tem Jesus que vai te amar e tem Deus que vai te amar. Jesus aqui está falando aqui na segunda pessoa, ele ainda estava no nosso meio, então ele estava se referindo ao Pai da Trindade e a ele. Então, ó, você vai ser amado do meu Pai, você vai ser meu amado e eu vou te amar. E você me ama. Sim. Amém? Então, irmãos, você ama Deus? Anota aí. Ama Deus? Ama mesmo? Então, os mandamentos você os tem e obedece. Ou em outra tradução, os guarda. Não tem outro caminho. Não tem. Amém? Então, verdadeiramente, quando Jesus usou o profeta lá, que Deus, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, há muitas vezes a Bíblia é muito clara, ela é muito simples, não tem mas eu não consigo. Sabe o que eu recebo muito indagações? As pessoas, eu leio a Bíblia e eu não consigo entender e minha cabeça fica confusa. Em nome de Jesus, eu vou profetizar na tua vida. Você vai abrir a Bíblia, você vai começar a ler e Deus vai se revelar a você. Eu profetizo isso na sua vida. Amém? Porque já dizia Paulo, o Deus desse século, que é o Deus do mundo, o príncipe aqui da Pérsia, que é citado lá em Daniel, ele veio para cegar o entendimento nos fins dos dias. Mas o nosso Deus, o Pai Celestial, veio para se revelar. Ele vai jogar o versículo de novo, joga lá para nós, meu Deus. Ele vai se revelar a você se você amar a Ele e guardar os mandamentos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Então, uma grande revelação aqui, o Fabrício, Mateus, o Deus desse século está aqui para cegar o entendimento. Mas o nosso Deus Pai, a quem você ama, veio para se revelar a nós. Então, se ele não está se revelando, tem algo que precisa mudar aí. Será que não chegou a hora de mudar? Anota aí, anota aí. Será que não chegou o momento da gente mudar conceitos e ações aí para Deus ver o seu amor por ele, para ele se revelar a você? Começa pela palavra. Faça um desafio a você. Começa lendo Marcos. Marcos tem 16 capítulos. Depois vai para João. O Evangelho trata muito sobre o amor, né? Foi um discípulo amado, ele cita lá assim, você vai ver isso lá, logo no primeiro capítulo. Então, assim, você lê ali esses 16 capítulos, você vai entender um pouco sobre o Evangelho de Jesus, e aí você vai para João, você vai começar a entender, e eu faço prova com você. Deus vai se começar ali, eu tenho um início de revelação com você. Vai ter um tratar de pai e filho com você. E aí você vai começar lendo, pegando um pouco mais de gosto, vai se aprofundando, depois vai para Hebreus, vai para Atos, Mateus, e depois vai para o Antigo Testamento, que é coisa maravilhosa também, os Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia lá, vai lá para os depois que você lê isso, você vai para os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai te enriquecer demais. E vai te trazer à luz
de tirar o engano. Porque a palavra de Deus, o Fabrício, Mateus, ela tira você do engano, ela abre a sua visão em muitas coisas, tá? E nosso intuito aqui nesse podcast é poder ter alguns minutos com você, se você assim nos conceder, amém? E tem os cortes, muitas vezes um corte vai mudar o seu dia, a sua vida, o seu pensar. Então, é possível que a palavra, e a palavra não é minha, a palavra é de Cristo, nós só estamos transmitindo ela. Aquilo que é cortante e que atravessa, que separa a alma, divide lá espírito e alma, a palavra é de Deus, não é a palavra do Deus. Deus aqui. Amém? Então, guarde os mandamentos, tenha os mandamentos, obedeça aos mandamentos de Cristo. Ame a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e deixa Deus te revelar a você. Amém? Amém. Ivan, falando sobre a correção de Deus, a gente pode entender que a correção de Deus é para o resultado final das nossas vidas? A correção de Deus como a gente tem que trazer isso como pai corrigindo o filho, Uhum. tá? É para que o filho tenha o melhor. É para que o filho passe. A gente tenta evitar a todo custo que passe por determinadas coisas. Mas sabe o que é interessante, Fabrício? Tem determinadas coisas que não vamos precisar passar. Uhum. Isso é fato, é notório. Mas é bem interessante, você falou isso, está em Jeremias, se eu não me engano, que Deus fala o seguinte, que você não alcança o que ele tem de pensa sobre você, tem de bom para você. Por quê? Porque ele pensa no seu fim que você deseja, quer dizer, o fim que Deus deseja para você. Então, por que nós estamos falando isso? Então, a correção, primeiro, ele quer te levar para o céu, ele está esperando você. Ele já preparou a morada para você. Então, a correção vem para você ser salvo, primeiramente, tá, gente? E tem muitas outras correções para você se tornar uma pessoa melhor aqui na Terra, um discípulo melhor. Porém, tudo isso é para o fim que ele deseja, que é viver a boa e agradável vontade de Deus. Mas é muito interessante isso. Esse versículo que nós acabamos de citar agora, no finalzinho, viver a boa e agradável vontade de Deus, a gente tem que ver o seguinte, ele tem uma instrução. Qual é a instrução desse versículo? Ela diz o seguinte, que você precisa transformar a sua mente. E essa mente transformada, anota aí. Você transforma a sua mente para viver a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Tem muita gente que não transforma a mente, quer viver a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. O versículo é feito de parte A e B. Ele dá a instrução e o resultado. Qual é a instrução? Não se conforme com esse século. Não se conforme com esse mundo. A. B. Transforme a sua mente. Duas instruções A. Instrução A, não se conforme com o mundo. Instrução B, não se conforme, transforme a sua mente. Instrução B, agora vê o resultado, que é C. E ali, viva a perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu não me engano, está Romanos 12. Esse é Romanos 12 ou 12? Ah lá. Romanos 12, versículo 2. Vamos com a gente aqui, ó. Não vos amoldeis. Tem a Almeida Fiel aí? Ele vai jogar a versão fiel. Não se amoldou ao sistema. Eu vou ler os dois, tá? Não sede conformados com este mundo. Volta lá agora a King James. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Quer dizer, essa aqui do King James aqui está bem atualizada. Então, quer dizer, o mundo existe um sistema. Sim ou não? Sim. Sim ou não, Mateus? Então tem um sistema forte para te levar para o inferno nesse mundo. Aí é o seguinte. Então, primeira instrução, não se conforme nem se molde a esse mundo. Você vai na contramão, é isso mesmo. Contramão, total. Mas sede transformados pela renovação de vossas mentes. Quem é, Fabrício, que renova a mente? Espírito Santo. Espírito Santo, para você também é o Espírito Santo? Deus, sim. Deus, sim. Fabrício, o Espírito Santo transforma, mas esse versículo quer dizer que você transforma sua mente. Você racionalmente muda a mente. Você passa a falar, não, peraí,
eu não vou moldar esse mundo. Eu vou pensar diferente. Eu vou pensar no Altíssimo. Eu vou alinhar minha mente com Cristo. Então, essa transformação ali, ó, mas seres transformados pela renovação da mente. Coloca agora lá a Almeida, fiel. Olha lá. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, que significa Deus transformando, o Espírito Santo transformando, mas significa quem que deixa? Pessoa mesmo. Você. Vocês entenderam por que é você que transforma? Uhum. O Espírito Santo Deus não vai invadir você para te transformar. Eu sei que existem versículos, quando Deus tem propósito, mas o Espírito Santo é como uma pomba. Você já viu uma pomba? Quem que já viu uma pombinha? Opa, Já viu uma pombinha? Você já viu como é que ela é sensível? muito. Você já viu que ela fica paradinha? Se você ficar parado. Você, anota aí. Você já viu por que o Espírito Santo é comparado a uma pomba? Você reparou se você ficar paradinho, jogar comidinha, ficar paradinho ali, ela vem no teu pé? Uhum. Se você se mexer, você já viu que ela voa? O Espírito Santo é sensível, por isso ela é considerada uma pomba. Ele seja sagaz como uma pomba, simples como uma pomba e sagaz até como uma cobra, na comparação. Mas Pomba e prudente como serpente. é prudente como uma serpente, sagaz. Mas vamos lá. O vosso seja mais sede transformados pela renovação da vossa entendimento. Sedes, permita ser transformado. E olha que interessante esse versículo, Fabrício. Deus tem falado muito comigo esse versículo. Por isso que nós estamos batendo nesse. Tanto, aquele outro 14, 21 de João lá, tá? 14, 21. Eu te dou esse desafio aí. Lê esses dois capítulos de João, 14 e 15. Fica aí uma tarefa para você. 14 e 15, Deus vai falar muito com você. E esse Romanos 2, 2 aqui, Deus está falando muito. 2, 2 e 3. Deus tem falado muito comigo nesses versículos aí. E tem versículo que você tem que ficar com ele, batendo nele, lendo a semana inteira. Semana inteira porque Deus quer falar mais. Deus quer falar mais. E olha o que Deus está falando aqui. Então, sede, permita. E, inclusive, foi parte do que a gente acabou de falar sobre você se permitir ser disciplinado. Uhum. Amém? Amém, gente? Amém. E agora, nós estamos falando aqui o seguinte. Eu sigo, olha como é que eu consigo viver a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu não sou moldado e nem me conformo com o mundo, quando eu me permito ser transformado, e agora vem o resultado. Qual é o resultado? Olha aí, ó. Qual é o resultado, gente? Experimento a boa e agradável vontade de Deus. Aí eu vou para o versículo 3. Quando eu faço isso aqui, pela graça que é me dada, eu vou para o versículo 3. Pela graça que é me dada, digo a cada dentro de vós, pense em si mesmo, além de convém, que antes com moderação, conforme a medida da fé, Deus repartiu para cada um. A sua fé é aumentada, a sua fé muda. Entendeu, Mateus? Entendeu, Fabrício? Uhum. Então, tem volta lá no 2 lá. Tem aí, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tem aí o chamado. Então, quando eu me permito ser transformado, quando eu me permito não ser moldado, então eu me permito não ser. E a outra eu permito ser, que é mudar a mente. Eu vivo a boa e agradável vontade de Deus. E aí, você quer viver a boa e perfeita vontade de Deus? Sabe por quê? Ali está o seu chamado. Sabia, Matheus? Sabia, Fabrício? Uhum. Onde está meu chamado? Está aqui, ó, na boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para você viver o seu chamado, você vai ter que ter mente transformada e não ser deixado ser voltado para o mundo. Eita, Jesus, ó Deus falando aí. Forte demais, hein? Muito forte. O que nós estamos falando, nós já tivemos um podcast sobre chamado, já ou não? Não chamado, não. Não, nós vamos então, grava aí, próximo tema, chamado. Chamado. Porque, olha lá, para eu cumprir o meu chamado, para eu viver o meu chamado em Cristo, eu vou precisar ser transformado, eu vou precisar não ser moldado pelo mundo, para eu viver a boa e agradável a Deus. Então tem muita gente que está nos ouvindo agora, que, mas eu estou com dúvida no meu chamado, eu estou com dúvida do que fazer, eu estou com dúvida com onde seguir. Será que eu estou vivendo a vontade de Deus, a boa e perfeita e agradável vontade de Deus? Quer saber se você está vivendo a boa, perfeita vontade de Deus? Você quer saber?
Examina você mesmo se você não está sendo moldado pelo mundo. Examine se é si mesmo, se sua mente já foi transformada. Após isso, você vai saber se você está vivendo a boa vontade perfeita da vida de Deus. Amém? Amém. Faça esse desafio para você. Examina. Examina você mesmo. Anota aí. Examine-se a si mesmo e veja se você está sendo moldado e se você está se permitindo ser transformado. Amém? Amém. Deus abençoe aí, gente. Amém. Como diz o nosso irmão Ivan, anota aí. Se você está sendo corrigido por Deus, é um bom sinal. É um bom sinal. Se o não de Deus, a correção de Deus aparecer na sua vida, permita. O importante é o resultado final. Anote isso aí. Ivan, considerações finais. Eu quero aqui agradecer aí se você ficou aqui até o fim. Se você também não ficou, nós vamos orar agora por você. Eu gostaria de fazer uma oração agora no final. Amém. Agradecer por compartilhar, por se permitir Deus falar com você, porque o que nós falamos hoje aqui está na palavra, é a palavra de Deus. Amém? E eu gostaria de orar, fazer uma oração agora Amém. por quem está assistindo. Vamos orar. Pai querido, Pai celestial, Senhor, eu venho aqui colocar em tuas mãos, Senhor, todos aqueles que, Pai, tiraram um tempo, assistiram, Senhor, esse podcast, ouviram a tua palavra, aceitaram a sua repreensão. Deus, cada um, Senhor, só coloca a tua mão poderosa sobre essas vidas, cubra a sua vida com sangue, purifica, livra de todo mal. Cada um, Senhor, que tirou esse minutinho e pôde ouvir um pouco, pôde acrescentar um pouco mais na sua vida de conhecimento sobre a palavra de Deus. Senhor, que o amor possa ser aumentado, possa ser, Senhor, colocado no coração de cada um. Pai, em nome de Jesus. Pai, cubra-nos com teu sangue, livra-nos do mal. Em nome de Jesus. É o que eu peço para cada um, Senhor, que assistiu hoje esse podcast, cada um aqui presente conosco nessas gravações. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Amém. Queremos aqui também pedir a sua ajuda. Você que chegou até o final do podcast, vocês possam nos ajudar comentando, curtindo, compartilhando, que essa mensagem possa chegar até outras pessoas, não só pelo canal do YouTube, pelo Instagram, mas também pelo WhatsApp, que você possa estar mostrando, enviando essa mensagem para outras pessoas. Talvez você não se sinta confortável na frente das câmeras e atrás do microfone, mas você pode sim levar a palavra do Senhor através desse vídeo, através desse corte, através do nosso podcast. Não é, Ivan? É verdade. Então, seja um mensageiro do Senhor. amém. Envie essa mensagem para mais pessoas. Vai edificar não só a sua vida, como outras vidas também que podem ser alcançadas. Amém. Obrigado, Deus gente. abençoe. Fica com Deus. Deus abençoe.